tá iniciando, tá? Só um minutinho, já vai vir a notificação. Então, está gravando. Boa tarde, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês nesse processo tão importante para a nossa cidade. Vou iniciar aqui a apresentação. Só um minutinho. Vocês estão enxergando a minha tela? A apresentação? Sim. Vou mandar do modo apresentação de slides. Então, estamos todos nós aqui na nossa 21ª reunião. E como eu tinha falado anteriormente, a partir de agora é um momento em que eu vou buscar receber a contribuição de vocês na medida do possível. O trabalho que a gente pretende fazer com esse grupo das entidades é poder entender a partir da visão de cada um de vocês como vocês enxergam, vamos dizer, as características e as vocações da nossa cidade e as estratégias de desenvolvimento, enfim, a partir do nosso modelo espacial. Qual é a nossa ideia de trabalho? A partir de agora, a gente, como a gente tem esses grupos de trabalho estruturados nos eixos, cada grupo vai amadurecer o seu trabalho, né? Até que a gente possa fazer o seminário ali previsto para, se eu não me engano, é 20 de julho, né, Renata? E aí, a partir disso, a gente pode, nesse seminário, ter a oportunidade de fazer essas trocas entre nós, cada um aprofundado. Então, vai ser um momento muito importante. Mas o GTCT é um grupo que tem a visão geral da cidade, então eu queria coletar de cada um de vocês, buscar pelo menos, quais as perspectivas de vocês trabalhando com o mapa da cidade. Então, a gente começou esse trabalho na reunião passada, no finalzinho, aí trabalhando com as macroescalas, e a nossa ideia então, é considerando como o nosso plano diretor organiza a nossa cidade, começar a trabalhar com vocês em relação a isso. E aí a gente compartilhou o material da consultoria. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário específico, a gente pode comentar. E durante a descrição das tarefas, então. E aí, o que aconteceu? Na reunião anterior, então, eu apontei para vocês, então, que esse aqui é o nosso modelo espacial, né? Como o nosso plano diretor, lá de 1999, classificou a nossa cidade, né? Em grandes escalas. Comentei que a gente colocou algumas outras escalas que não estavam previstas ali, porque para a gente poder trabalhar com o planejamento a partir dos espaços públicos, que é uma questão que nós não temos hoje definida. E aí colocamos, né, nesse modelo uma correlação dessas normas do regime urbanístico e da questão da sustentabilidade para a gente poder buscar estabelecer uma relação adequada entre o que se pensa, qual a estratégia de desenvolvimento para cada local da cidade, e aí trabalhar esses parâmetros e normas, enfim, do regime urbanístico relacionado com essa estratégia, tentar fazer esse casamento. E aí nós começamos a pincelar a questão da escala internacional. Acho que a gente pode receber os comentários, se vocês chegaram a ler o documento da consultoria, conversar alguma coisa sobre isso, estamos abertos hoje. E aí a gente passa, então, a trabalhar hoje na questão da nossa cidade em relação à ocupação intensiva e rarefeita, o que a nossa cidade fala para ocupação intensiva e rarefeita, e das macrozonas, tá? Então, a gente já entra nas macrozonas porque, na verdade, já é uma escala onde cada um já tem a sua relação com a cidade e já pode dar uma contribuição melhor em relação a isso. E aí, a gente tem aqui como
questões para serem pontuadas em relação à ocupação intensiva e rarefeita, que a gente precisa revisar os limites dessas áreas, porque com o passar do tempo tiveram ocupações, a cidade acabou se transformando, e a gente sabe que esses limites a gente precisa ali considerar as pré-existências, principalmente as ocupações que tem aqui, por exemplo, nessa região. A gente sabe que nós temos também uma questão com a lei da zona rural, que quando ela foi implementada, ela não considerou de fato as propriedades rurais que existiam ali. Ela considerou que estava no modelo espacial como produção primária e aí acabou transformando em rural núcleos intensivos que existiam ali e as propriedades rurais que estavam ali constantes, no fim, acabaram não sendo incluídas. Então, a gente está tendo a oportunidade de poder revisar esses limites agora, considerando essas pré-existências. Nós temos também ali a questão das áreas de interesse ambiental, que tem algumas categorizações que a gente entende que devem ser revisadas para estar de acordo lá com o Código Florestal, e aquelas áreas que não, de fato, tem uma característica específica, a gente dá uma nomenclatura de acordo com a nossa estratégia que a gente for pensando aqui. E aí, como eu pontuei anteriormente, então a ideia é a gente trabalhar nessas escalas agora, dessa questão do zoneamento da cidade, e aí a gente fazer essa troca no seminário. Depois que a gente fizer a troca com todos os outros grupos, aí a gente passa a trabalhar, então, nos detalhamentos, então, dessa espacialização do nosso mapa aí do plano diretor. Então, hoje a ideia é a gente trabalhar com as áreas de ocupação intensiva e rarefeita e as macrozonas. Aí vocês, e aí relembrando, né, o zoneamento do diagnóstico, né, que a consultoria fez, considerando a característica da cidade, onde ela identificou lá a Zona Norte como uma zona mais compacta, né, com bastante possibilidade de mobilidade, enfim, que ela está estruturada, e que tem uma densidade mais alta. Colocou aqui uma zona intermediária ali com presença de patrimônio natural, então, que coloca que tem um potencial ali para ser valorizado e indica que seria interessante a gente trabalhar, vamos dizer, essa circunscrição aqui desse território e tomar partido desse valor natural que nós temos aqui na nossa cidade. E aí identifica aqui a zona, o extremo sul, que tem essa característica e tende a se manter desta forma. E aqui, daí aqui ele estabelece essa correlação com as nossas macrozonas, que depois eu vou passar aí aqui rapidamente. E aí nessa lâmina, o que eu tentei organizar? Vocês lembram que vocês fizeram contribuições na última reunião, que estão aqui, a gente daqui a pouco vai trabalhar aqui no nosso mapa, e eu categorizei as contribuições que vocês fizeram, tanto em contribuições gerais que foram feitas, e as contribuições que vocês fizeram em relação às macrozonas, e também vocês fizeram contribuições quanto a esse mapa que foi elaborado pela consultoria, e vocês colocaram essas estratégias aqui. Aí eu só vou retomar aqui em relação a contribuições gerais. Em relação à visão da cidade, vocês colocaram assim, ó, humanizar a visão de desenvolvimento da cidade. A cidade deve ser vista como um organismo vivo e um comentário sobre sustentabilidade social. Acho que, pelo que eu me recordo, esse comentário foi do Milton. E aí tiveram algumas contribuições que eu entendi que fosse relativa à gestão e monitoramento, que indicava a necessidade de se incluir as informações sobre a população residente nos sistemas de planejamento, o monitoramento das ações do planejamento a partir das informações da população, e também rever os limites das macrozonas, tendo vista as vocações, a necessidade de adequar para tratar de melhor maneira.
Também tem contribuições em relação ao zoneamento da cidade, que coloca a revisar os limites das áreas de ambiente cultural, e também uma questão específica em relação à gestão da cidade, que fala da melhora da implantação de programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, associado à implantação de equipamentos comunitários e demais infraestruturas da cidade. E aí eu coloquei entre parênteses, que eu acho que é o que a preocupação de quem fez essa contribuição, que a casa deve estar integrada ao tecido urbano, né? Se deve fazer programas não só para casa, mas para uma real inserção daquela população numa cidade estruturada. E aí tiveram comentários específicos sobre a macrozona, que eu vou repassar quando eu passar rapidamente. E quanto às áreas também, que eu vou passar rapidamente quando a gente passar pelas macrozonas. E aí, o que eu coloquei aqui? Eu fui colocando em cada macrozona bem rapidinho o que o plano diretor diz de cada uma delas, tá? E aí, no caso da intensiva rarefeita, eu já coloquei aqui, mas ressalta o comentário que vocês fizeram já na reunião passada, a necessidade da gente trabalhar as vocações da cidade. E aí, quando a gente fala em macrozonas de forma geral, no nosso trabalho, nós identificamos a necessidade de ter um olhar especial para duas macrozonas, tá? A macrozona 9 das ilhas, que hoje nós não temos regime urbanístico, aquela população está sem, vamos dizer, quase desatendida, vamos dizer assim, porque elas têm dificuldades para fazer os cadastramentos, têm dificuldade para aprovar suas casas, enfim. A gente não tem como diferenciar aqueles que já estavam lá daqueles que estão surgindo. E é um território frágil, então indica uma ação necessária nossa, a partir de uma estratégia, né? Que nós vamos, o que será então aí das nossas ilhas, né? Nós temos que nos aprofundar, temos a necessidade de nos aprofundar nisso agora. E temos também a questão da Lomba do Pinheiro, que vocês sabem que foi revogada a lei da Lomba do Pinheiro. Foram aí, foi uma lei que sei lá, demorou 10 anos para ser feita, e depois mais 10 anos para não conseguir ser implementada. Então, talvez a gente tenha que ter, em algum momento, uma discussão específica sobre isso. E aí foi colocado com vocês também necessidade de incluir as informações sobre a população residente no sistema de planejamento. Vocês vão ver que eu repito aqui, porque a gente tem que trabalhar isso de forma estruturada. E o monitoramento das ações de planejamento a partir das informações da população. Então, tudo indica aqui que a gente precisa ter estratégias de desenvolvimento, mas a gente precisa acompanhar e monitorar aquilo que está acontecendo. E aí, rapidamente, né, porque o meu objetivo é ouvir vocês, eu vou passar aqui. A minha ideia é sempre fazer essa identificação a partir dos bairros, então, dos bairros que estão inseridos as macrozonas, e colocar o que o plano diretor cita especificamente em relação a isso. Então, em relação aqui à nossa macrozona 1, a nossa zona central, ele cita o seguinte: ela é a área mais estruturada do município e tem como uma estratégia incentiva a miscigenação e proteção ao patrimônio cultural. Aí eu questiono, isso é suficiente para descrever essa macrozona? Vocês acham que a gente deveria complementar? Qual a estratégia de desenvolvimento dessa macrozona? Qual a vocação dela? Né? Isso que eu coloco em questionamento para vocês. Em relação à consultoria, ela está enquadrada aqui no terço norte. Eu já dei uma breve explicação para vocês, para a gente passar rapidamente. Tivemos uma contribuição aqui de que a macrozona 1 e 2, a 1 e a 2, que está aqui ao norte, são zonas importantes para a integração com a região metropolitana. Foi um comentário de vocês na última reunião. E aí nós temos aqui a macrozona 2, denominada Corredor de Desenvolvimento, onde temos ali Ceasa, nosso aeroporto, temos a Freeway ali,
as conexões com a região metropolitana pela BR-116, BR-290. E aí o plano diretor nos coloca assim, que ela é estratégica para empreendimentos autossustentáveis de polarização metropolitana, com a integração e equipamentos como o aeroporto e a SEASA. E é isso que o plano descreve. Aí, novamente, eu pergunto, será que não temos que pensar algo mais, refletir sobre a estratégia de desenvolvimento dessa região? Hoje nós temos uma questão ali que ela tem boa parte dela, ela impede, por exemplo, a atividade residencial e ela acabou não prosperando da maneira como deveria como atividade industrial. Nós temos que pensar, será que a gente, queremos que ela permaneça industrial? O que podemos fazer para potencializar esse desenvolvimento, aproveitar esse potencial que ela tem? Ou, já que ela não se desenvolveu como industrial, temos um outro contexto, poderíamos, então, tornar essa ocupação um pouco mais miscigenada para aproveitar essa infraestrutura que tem aqui da nossa cidade, enfim. Vamos refletir sobre isso. E aí aqui nós temos a macrozona 3, que pega ali a Assis Brasil, enfim, o que se chama a cidade xadrez, né? Assis Brasil, Nilo Peçanha, Ipiranga, Protásio Alves, enfim, todo esse eixo aqui das radiais que a gente conhece. E o que o plano diretor diz sobre essa área? Cidade a ser ocupada através do fortalecimento da trama xadrez, do estímulo ao preenchimento de vazios urbanos e da potencialização das articulações metropolitanas e novas centralidades. De novo, pergunto, o que temos mais a dizer sobre esta macrozona, essa nossa porção da cidade? Ela deve continuar como está, devemos complementar, ela deve ser consolidada, enfim, a gente tem que refletir aí sobre isso. Macrozona 4, nós tivemos contribuição na última reunião, que permeia aqui bem a borda dos morros aqui, e pega essa parte aqui do Cristal, né? Vila Cruzeiro, Glória, Paris Borges, e até o Morro Santana. E aí teve uma contribuição aqui, que ela possui vocação para o desenvolvimento com o objetivo de buscar a qualidade de vida. Nosso plano diretor diz o seguinte, que ele deve manter suas características residenciais, com densificação controlada e valorização da paisagem. Constitui marco estruturador desta macrozona o corredor de centralidade Cavalhada Tristeza. Essa é a descrição que nós temos aqui. Vamos passar para a próxima. Estou passando rapidamente. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu retomo, tá? O que importa é que eu quero receber a contribuição de vocês. Aí nós temos aqui a macrozona 5, aqui junto da Orla, a cidade de Jardim, né? Temos a presença ali dos bairros áreas de interesse cultural, nosso Morro do Osso. Plano diretor diz o seguinte, caracterizada pela baixa densidade, pelo uso residencial predominantemente unifamiliar e elementos naturais integrados à edificação, com especial interesse na Orla do Guaíba. Macrozona 6, ela foi suprimida pela Operação Urbana da Lomba do Pinheiro. A lei da Lomba foi revogada, mas o anexo 10, que é aquele do regime, que chama o regime básico, ele foi absorvido pelo plano diretor, então a macrozona 10 continua existindo e esta 6 foi suprimida. É uma questão que nós vamos ter que corrigir agora no plano diretor. Aí a macrozona 7 pega aqui a parte hípica, restinga aqui, ó, cortando a macrozona 8 aqui em duas partes. O plano diz o seguinte, bairro residencial da Zona Sul, cuja sustentabilidade tem base na implantação do Parque Industrial da Restinga. E vocês concordam com isso? Será que não tem que complementar alguma coisa? Será que o desenvolvimento vai continuar esse? Vamos pensar sobre isso. Liga-se com a região metropolitana através do corredor de produção. Corredor de produção que passa aqui, né, pela Lomba. E aí, chegamos à macrozona 8, que ela está distinta aqui em duas partes separadas. Temos um pedacinho aqui ainda, né? Mas ela é mais
no sentido pela característica, né, da ocupação, coloca assim, o plano diretor diz o seguinte, ela é caracterizada pela predominância do patrimônio natural, propiciando atividades de lazer, turismo e uso residencial. Em relação a esse território, a gente recebeu várias contribuições de vocês. Uma delas é a indicação de que essa macrozona falta integração com a região metropolitana. Coloca aqui como um potencial, já na contribuição no mapa produzido pela consultoria. Avaliar a criação de áreas especiais de interesse turístico, adotar instrumentos de regulação e controle para evitar a ocupação, realizar engajamento social para valorizar o que a cidade tem. E aí tem uma contribuição ainda, a necessidade de um sistema de informações sobre os morros, atividades existentes nesse território, para incentivar as potencialidades dessa área. Daí eu entendo que está centrado mais aqui, nessa porção aqui. E aí temos aqui a nossa bairro arquipélago, como eu falei anteriormente, as ilhas, que o que o plano diretor coloca é somente a descrição, que se tratam das unidades de conservação estaduais, Parque Estadual Delta do Jacuí e área de proteção ambiental, a APA, do Delta do Jacuí. E aí, por fim, nós temos a nossa macrozona 10 ali na Lomba do Pinheiro, instituída pela 630, que foi revogada pela 950 de 2022. O regime básico permanece. A gente entende que tem algumas inconsistências ali no regime, que acho que... Mas a gente, no momento oportuno, vai trabalhar. Enfim. Uma breve descrição aqui, a título de provocação. Seria bem importante que a nossa reunião seguisse com a contribuição de vocês. Aí eu coloco aqui uma provocação para vocês pensarem, então, sobre as características de cada local, a vocação e as estratégias de desenvolvimento. Para a gente começar a refletir e eu vou anotando tudo que vocês vão falando. Estamos aqui no nosso... Vocês estão enxergando aqui, né? Minha tela? Vamos aqui ao nosso mapa. E eu vou pegar o bilhete vermelho para hoje. Opa, peraí. Quem começa? Luiz Gomes, vamos lá. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho duas questões que eu gostaria que fosse discutida a respeito aí da ocupação. Uma delas muito característica aqui na minha região, na 6, na Sul e para trás, na Centro-Sul, quer dizer, no Extremo Sul, pegando bastante lotes também na Lomba, que é o seguinte, nós temos as AEs, né? E as AEs geram uma situação muito especial em Porto Alegre, porque num lugar deslocado da ocupação intensiva é liberada a ocupação intensiva. Tá? Então, tu acaba tendo, para a implantação, uma série de dificuldades. O custo é um custo de infraestrutura que, evidentemente, o proprietário, o empreendedor tem que bancar e tal, mas ela gera, em definitivo, quando implantada, ela consolidou ocupação e está ali digamos assim, tem seus méritos ali, de alguma maneira, ou teve um caminho que se chegou e está implantado ali. O que eu gostaria de colocar? Que eu acho que seria justo, que ao lado que as matrículas lindeiras, as AEs, depois de definitivamente implantados os seus projetos das AEs, que as matrículas lindeiras, as imediatas... Posso botar instituídas? Posso botar instituídas? Eu acho que se depois tu vê se é realmente esse termo. Tá, Que depois essas tu revisa. Essa vizinhança imediata tem o mesmo regime urbanístico da AEs. A condição é essa, a AEs tem que estar implantada.
Está implantada, foi aprovado, foi licenciado, foi implantado, está ok. A prefeitura deu a blitz. Então, a partir daquele momento, o terreno lindeiro poderá ter esse privilégio também, se assim o quiser, de ter uma ocupação intensiva. E assim, consequentemente, se o vizinho implantou, outro vizinho poderá, depois de implantado, né, e consequentemente. Que daria uma certa dinâmica nessa ocupação forçada que foi de botar a infraestrutura lá no fim do mundo, às vezes, como a gente conhece aí na Zona Sul. Por causa da infraestrutura. Por causa, como tá implantado ali um núcleo habitacional, né, uma ocupação intensiva, por que não do lado também? Já foi feita uma infraestrutura para chegar ali. Essa infraestrutura provavelmente vai ter que ser reforçada, coisa parecida, bitola de cano, bitola de esgoto, etc. Mas está ali, energia elétrica, o esgoto está ali, de alguma maneira, né? Entrada de água, etc. Então, isso seria uma das questões assim que eu gostaria de ver implantado. Uma outra, que eu acho super importante, é que quando se implantou em diversas, não sei como é que se chama, essas ruas estruturadas ou coisa parecida, que tu pode ter uma ocupação intensiva de 60 metros a partir do alinhamento. E nós, dentro essa experiência nossa de conselho, né, analisamos vários casos que nós aumentamos os 60. Aumentamos para 200, para 250, para 300 metros, em função de uma série de coisas, principalmente em função esses lotes serem, digamos assim, atingidos bastante por questões ambientais, né, tipo APPs e tal, que acabavam não viabilizando a aplicação do próprio índice de aproveitamento, coisa parecida, né? E nós aumentamos. Eu acho que quando botaram 60, eu não sei de onde se tirou o parâmetro, essa dimensão. Eu acredito que a gente poderia fazer, no mínimo, para 200 metros. Expandir esse potencial. Eu só não entendi em relação ao quê? A todas as vias? Todas as vias. Sim. Quando tu tem 60 metros, tu pega, por exemplo, que é um absurdo, assim, absurdo do meu ponto de vista, evidente, mas é um absurdo. Tu pega a Juca Batista, tem um lugar ali que não tem absolutamente nada e é 60 metros. Tá? E tem outros casos na cidade, vários outros casos na cidade. E aí tu fica ali 60, pô, por que não é um pouquinho mais? Porque quando tem as questões ambientais, morro, curso d'água e tal, naturalmente tu vai ter que obedecer, né? Isso não vai passar por cima desses apontamentos, desses gravames, digamos assim, ambientais, né, que se tem. E eu acho que isso daria um alívio, seria uma maneira também de tu, de certa maneira, promover a concentração, né? O adensamento populacional. De repente, tu aumentou o potencial construtivo dessas áreas, desses lotes, aumentou o potencial de atender o maior número de população e tal, e de comércio, de serviço, né? Aliviando, de certa forma, a pressão sobre outras áreas, que nós estamos falando de áreas que, na grande maioria, são áreas mais afastadas, digamos assim, dos centros urbanos, dos pequenos centros urbanos, ou dos centros de bairros, como a gente tem, que é uma característica de Porto Alegre, de vários lugares, né? Então, seria uma maneira de otimizar a ocupação legal, né, desses terrenos, desses lotes, desses imóveis e tal. Então, eu gostaria de que os colegas aí que estão tentassem contribuir, né, com essa provocação que eu estou fazendo, provocação, proposta e tal. E a gente tem trabalhado bastante isso aqui na região 6, discutindo com o pessoal empresários ligados aos loteamentos, basicamente, assim, né? E evidentemente que há uma receptividade muito grande, né? E do ponto de vista político, para mim, a melhor coisa, a coisa mais importante é que tu consegue colocar mais gente de uma maneira legal na cidade, né? Promove mais unidades habitacionais para disponibilizar para a população. Tu acha que ficou bom assim, essas duas como estão escritas aqui, ou tu recomenda algum ajuste?
que a lei instituída a vizinhança imediata deveria ter o mesmo regime por causa da implantação da infraestrutura. Eu acho que ficou bom, mas eu até acho que por causa da implantação da infraestrutura e também dessa coisa, assim, tu usou um termo que eu gosto muito de usar, onde é que eu anotei aqui, dessa vocação dos lugares, né? Pô, se tem ali um núcleo habitacional, é uma vocação de habitação, né? De ter uma ocupação desse tipo. E pela vocação, e atendendo a vocação? Eu acho que sim, aí é uma questão de ver como é que fica melhor o termo, né? Eu não entendi, macrozona 6, por que macrozona 6? É o que tu falou. Talvez tu Não, pode... eu não em sabia. outras também? Não, sim, é onde tem a lei. Seria Tá. geral. Qual é a Seria ideia? geral. Eu não botaria só na macrozona, só na 6. Qual é a ideia? Densificar aqui a Zona Sul ou não? Densificar Quem tá falando? Qualquer lugar. a Desculpa. nossa zona está categorizada como de baixa intensidade. Qualquer lugar. A ideia de É isso. densificar a Zona Quem é que tá falando que eu não tô conseguindo? Sul, né? Sim. Ah, eu não tô sabendo. Já quem tá mutei, falando. já mutei, porque eu acho que não era com a gente. Ah, tá, ok. Pois é. Desculpe. Não, viu? Aonde tiver a ex, eu não colocaria necessariamente. Tá, a ex, geral. A ex aqui na Zona Sul, Tá, entendi. na Sul, Centro-Sul, Tem a ex. Sul, Lomba e tal. Tá. Tem a ex. Eu sei de alguns casos e ali atendendo a vocação. Qualquer é uma coisa vocação a de gente... vocação. Vocação criada, é isso? Atendendo a vocação, vocação. de ocupação, porque se tu tem uma concentração de habitação e tal, tu tem uma vocação, coisa. Tá bem. Para ocupação. E o outro, mudar a faixa de 60 metros do regime urbanístico para 200, para promover o densamento junto a essas áreas, a pressão sobre as áreas mais afastadas. Tranquilo. Tá. Então tá. Qualquer coisa vamos seguir falando aí. Vamos pro próximo inscrito. É o Zago. Olha, Zago, tá no mudo. Deixa eu entrar. Acho que agora estou falando. Estão me ouvindo, certo? Sim. Patrícia, tu poderias voltar aquele slide das macrozonas, por favor? Enquanto tu vais voltando naquele slide... Ou eu posso mostrar aqui, ó. Se tu quiser pode ser. Qualquer. Eu gostaria de ver as macrozonas de novo aí para a gente se localizar melhor. Esse mapa aqui esse aí. Não está com um número ali, não estou enxergando pelo menos. Qual é a macrozona que tu queria? Não, eu queria ver. Eu boto aqui na nossa telinha, então. É melhor que aquele que aparece com os números das macrozonas. Enquanto a gente está procurando, esse aí é melhor. Ali onde fala em revisar os limites de áreas, diversas áreas de interesse, eu incluiria também revisar os limites das áreas de interesse cultural, não só das ambiências cultural. Eu acho que alguém colocou aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Alguém limites de área de ambiência? De ambiência e das áreas de interesse cultural. Tá, então eu vou botar aqui no tem que complementar isso aí. Não só das ambiências, mas também porque o que nós temos ali no anexo 3 são apenas manchas que elas sequer são explicadas de por que são manchadas daquela forma, e também tem que analisar os critérios que levam a fazer esse tipo de manchas. E elas precisariam se adequar à planta fundiária da cidade, porque senão fica uma coisa muito sem definição. Só pode repetir ali, só porque tu falou adequação à planta fundiária e a justificativa que seria importante. Eu acho que teria que adequar a planta fundiária de Porto Alegre, teriam que revisar os critérios que definem essas áreas de interesse cultural, revisar esses critérios, e também que os limites se dessem, além da planta fundiária, pelos limites de matrículas também, de propriedades. Basicamente seria isso aí, nesse aspecto. Vou botar aqui de propriedades. Tá.
Com relação às macrozonas, eu acho que estão bem definidos várias coisas, mas assim, nós estamos tratando da macrozona 1, as vocações estão bem determinadas, mas também assim, eu acho que nós precisaríamos, especialmente centro histórico, incentivar mais as questões residenciais. Isso está colocado no plano diretor do centro histórico, mas eu não sei de que forma isso aí vai vir para dentro do plano diretor como um todo. Levar em consideração os clusters que estão acontecendo ali, gastronomia, de educação, enfim, eu acho que são coisas para incentivar, que isso leva também, consequentemente, incentivar o turismo, né? Eu acho que a macrozona 1 está muito ligada para essa questão do turismo, a cidade histórica de Porto Alegre. A macrozona 2... Só um pouquinho. Só que especial, né? Mas não se refere só ao centro histórico, né? Não se refere só ao centro histórico, mas toda a macrozona 1, ela especialmente o centro histórico na questão de turismo, mas todas as outras questões, a residencial, habitação, etc., é para toda a região 1, né? Que existem bastante atividades acontecendo, e essas eu acho que tem que ter as atividades de apoio para essas atividades, como os cluster de gastronomia que existe ali. Por que não estimular em algum ponto a habitação de interesse social para abrigar as pessoas que trabalham nesses núcleos, né? Então, acho que talvez pensar ali na cidade como um todo e ver de que forma a gente pode complementar as atividades. A macrozona 2, implementação de serviços para que a cidade consiga se miscigenar, e praticamente em todas as macrozonas eu colocaria essa questão de buscar a miscigenação, ver de que forma nós podemos ou devemos implementar a questão das densidades para que consiga se gerar miscigenação nos bairros, né? Na macrozona 3, se eu não errei o lugar da cidade, agora me perdi de novo do mapa, eu devia ter gravado, mas... Aqui, ó. 3 aqui, ó. 3 é Assis Brasil, ali. Aqui, ó. Assis Brasil, Protásio, Nilo. Isso. Aqui, ó, esses bairros. Essa aqui é a macrozona 3. Ali está muito forte um cluster de educação, né? E também de comércio, serviço, né? Está bastante forte. E nós temos que também buscar de que forma inserir alguns outros bairros que estão ali junto nessa macrozona 6, de que forma pode se expandir também um maior aproveitamento residencial em alguns bairros que estão na macrozona 3, uma vez que é muito forte a presença de comércio, serviço e cluster de educação. Então, acho que incentivar a densificação e miscigenação. Na 4, a gente vê nitidamente uma questão do turismo náutico, questões residenciais, mas precisa miscigenar. Tem polos fortes ali, como shopping, ligado à questão do comércio e serviço, mas eu acho que o comércio e serviço menor também precisaria ser estimulado para dentro dos quarteirões. Nós estamos falando da 4 agora. Nossa, tá rápido. Deixa um pouquinho que eu estou tentando escrever. Tá, macrozona 4, vamos lá. Pode falar de novo, desculpe. Assim, incentivar o comércio local para poder miscigenar. Ali tem alguns polos fortes de comércio, como shoppings, né? Mas eu acho que deveria infiltrar o comércio local para que essa população precise se deslocar o mínimo possível. E a questão do turismo, né? Eu acho que está bem vocacionada para isso aí. Com relação à macrozona 7 e 8, a macrozona 7 tem uma certa ligação com o resto da região metropolitana, mas precisaria, eu acho que, incentivar bastante a questão de indústria, aproveitamento de mão de obra lá naquele local. E outra coisa importante, linkando com a macrozona 8, é que haja uma boa conexão entre essas duas macrozonas, macrozona 8 e macrozona 7. O extremo sul
precisa se ligar ao resto da cidade, a questão de saúde, não tem hospital, etc. Ele já está sendo feita uma conexão do extremo sul com a região metropolitana. Porém, eu acho que ligar essas duas, uma boa conexão entre essas duas macrozonas seria importante. Nós vamos trazer o extremo sul para aproveitar, para desfrutar dos serviços que tem no resto da cidade. E o Delta da Jacuí é uma macrozona 9, é evidente. Eu acho que tem que criar regime urbanístico, tudo que está ali está clandestino, né? E tudo que é clandestino não está seguindo a regra alguma. E aí as consequências são bem importantes, né? Especialmente na questão do meio ambiente. Basicamente seria isso a contribuição inicial, Patrícia. Obrigado. Obrigada. Conexão. Agora o Milton. Só um pouquinho, que falta ainda. Só um pouquinho. Zago, tu tinha falado da macrozona 9. A macrozona 9 é da regime urbanístico, né? Ali no Delta do Jacuí, né? Para regrar a ocupação, não é impedir, mas é regrar, né? Porque a clandestinidade está levando a outros males ali naquela região. Tá é uma bem. região muito delicada e ele precisa também ser muito bem olhada, assim, uma legislação bem específica. Tá. Obrigada. Milton? Tá no mudo. Tá no mudo, Milton. Oi, está me ouvindo? Sim. Tá. Eu gostaria de fazer algumas observações com relação à nossa leitura da cidade, que eu acho que a consultoria, até onde eu analisei, não incorporou. Tá. E é fundamental para a gente qualificar nossas propostas. Por exemplo, a macrozona 1, existe um estudo, ou foi contratado um estudo para analisar a mobilidade urbana no centro histórico. Nesse estudo, até onde eu acompanhei, ele tem uma caracterização das funções do território, e que são diferenciadas, que eu acho que nos ajudariam muito a propor qual é a nova vocação do centro. Por exemplo, o centro histórico tem problemas por ser uma área utilizada como de passagem pelos automóveis, o que conflita com a orla enquanto um local a ser explorado pelo turismo. Tem equipamentos como a rodoviária, que até hoje não se definiu se ela fica, não fica, e como é que ela se articula melhor no centro histórico. Tem o mercado público, que tem uma atratividade muito grande e que gera uma complexidade de modos de deslocamento que precisam de um tratamento, um olhar mais específico, que eu acho que esse estudo nos ajudaria. Então, que a gente pudesse ter acesso, eu sei que a EPTC, eu acho que está com esse estudo, e que estava dentro daquela ideia do prefeito de humanização do centro. Eu acho que nós não podemos esquecer isso, quer dizer, se criou um projeto, um programa de humanização do centro, com contratação de estudos, e que eu acho que seria bom a gente incorporar essas análises. A outra região seria o da Lomba. Se fez todo um esforço para criar a operação urbana consorciada, e eu não conheço, pelo menos, qual é a justificativa da sua revogação. Ela não funcionou por quê? E eu acho que para nós que pensamos o planejamento urbano é fundamental saber por que passou 10 anos e acabou não sendo implementada. Ouvir um pouco a voz da região, quer dizer, ela não funcionou, não é um bom instrumento, por que está no Estatuto da Cidade e a gente não conseguiu utilizar? Com relação ao extremo sul, tem um grande projeto, que acho que é do governo do estado, de conexão com a região metropolitana, que, até onde eu ouvi, esse projeto, ele tem a característica tradicional de uma via de deslocamento, não incorporando ciclovia, não incorporando
túneis de passagem, por exemplo, se passa pela área do meio ambiente para animais, e nós estamos discutindo, tentando fazer uma discussão de um planejamento sustentável e ambientalmente que seja considerado meio ambiente. Então, esse tipo de projeto também eu acho que ele tem que ser analisado por nós, até que ponto ele passa por fora do planejamento urbano e é uma questão só de engenharia, e que eu acho que não deveria ser. Com relação ao 4º distrito, também foi feito uma série de propostas com relação à sua vocação, que eu acho que seria interessante a gente se aproximar melhor desses instrumentos, inclusive que foram criados para o 4º distrito, em cima, certamente, de um diagnóstico. Qual é a nova vocação do 4º distrito? Né? Como é que... Milton, Oi? pode retomar o 4º distrito, que eu estou anotando, e daí a escrita, a gente vai tentando, tá? Depois vocês conferem. Tá bom. Não, o 4º distrito também, saber o que subsidiou o governo, ou que a gente possa saber se tem algum estudo, que eu me lembro, tinha até da URGS, de alguns profissionais fazendo estudos sobre o 4º distrito, quais seriam as propostas que foram apresentadas em função da nova vocação, já que era uma antiga área industrial e que perdeu aquela função. Inclusive, eu sei de relatos de pequenas empresas na região que não se enquadram na nova legislação como indústria, porque se encara a indústria como ainda uma atividade poluidora, e não se analisando ou não se incorporando as mudanças que a indústria, pelo menos algumas indústrias, né, já tem um tipo de impacto muito menor, seja para a vizinhança, seja para o meio ambiente. Então, eu acho que também, dentro do plano diretor, é necessário verificar se a regulamentação e os critérios para instalação industrial estão de acordo com a indústria de hoje, a indústria moderna. Então, eu acho que isso é uma preocupação. Os outros estudos que eu acho que a gente não teve acesso, é que eu analisei, que é a da Confederação Nacional da Indústria, que fala, que também apresenta propostas com relação à mobilidade de toda a cidade. Ali eles avaliam que houve um agravamento da mobilidade, que a mobilidade em Porto Alegre estaria em crise, e ela estaria agravando a desigualdade e afetando, inclusive, a produtividade do trabalho. Então, propõe até uma lei municipal para mobilidade específica para a mobilidade urbana. Eu acho que era interessante a gente analisar também esse documento, que é da Confederação Nacional da Indústria. E o outro documento é um documento... Oi. Confederação, eu me perdi dessa. Nacional da Indústria. Que fala faz uma avaliação sobre a mobilidade urbana em Porto Alegre. Tá. Tá. O documento estaria agravando, o que tu colocou mesmo? É que a mobilidade estaria afetando, inclusive, a produtividade do trabalho, em função da sua perda de qualidade, né? E fala, inclusive, da região metropolitana, que seria necessário um sistema municipal e metropolitano, articulação metropolitana que a gente já discutiu. Né? Necessário, posso botar assim, articulação metropolitana. Metropolitana. Tá. Isso estaria pesando, inclusive, na produtividade do trabalho, segundo esse documento. Né? Tá. Depois eu vou tentar organizar essas referências para a gente poder compartilhar com todos daí também. Isso. Tá. E o outro é um documento do Ministério das Cidades, que foi produzido, agora não me lembro aqui qual é a data, mas que está lá no site do Ministério das Cidades, também, que é sobre a mobilidade urbana nas regiões metropolitanas, e que fala, também destaca a perda de qualidade da mobilidade urbana em Porto Alegre. Isso me chamou a atenção também. E aí tem vários aspectos, e um deles é a questão do uso do combustível tradicional, da gasolina, do óleo diesel, em detrimento de outras formas energéticas menos poluidoras. Então, agravando também a qualidade do ar em Porto Alegre, né? Em função do uso que a gente vem fazendo dos modais de transporte. Então, eu acho que esses documentos seriam
interessantes a gente também incorporar, né? Tá. Depois, quem tiver contribuído, quiser fazer alguma retificação sobre o que colocou, porque eu estou tentando escrever aqui, mas com certeza deve faltar alguma coisa. A outra questão que se falou aqui sobre as vias também, eu me lembro que na terceira conferência de Porto Alegre teve várias conferências, 5 conferências municipais, tem todo um conjunto de diretrizes ali, entre elas, uma que fala da necessidade da gente hierarquizar as vias, de forma a fazer um planejamento mais adequado. Então, chamou a atenção a questão das vias dentro dos bairros que teriam pouco uso em termos de deslocamento por automóvel, que poderiam ter uma outra função e que a gente não tem ainda esse mapeamento, e que isso seria uma forma de incentivar a mobilidade intrabairros. Então, categorizar essas vias, fundamentais para a mobilidade interna dos bairros, e preparando melhor, planejando melhor qual é o uso que essas vias podem ter. Uso aí pelos moradores de bairro, pelas comunidades. E aí a gente poderia integrar ou articular com a importância do espaço público, dos parques e das praças, né? Que são muito importantes em Porto Alegre. Então, articular, nesse caso da mobilidade. A mobilidade intrabairros, né? Articulando vias, vias que não são usadas para carga, para trânsito de automóveis, ou que tem momentos em que não são usadas e que possam ser usadas para mobilidade a pé, de bicicleta, para ter acesso à escola, ter acesso à praça pública, ter uma caracterização de quais são essas vias. Posso botar acesso a equipamentos? Isso, pode ser equipamentos públicos, sim. Tá. Ok. Tá, eu tentei, mais ou menos. Qualquer coisa, dá uma olhada. Se tá correto, a gente também tá gravando, tá? Então, depois a gente vai poder melhorar. Eu falei do documento da Confederação Nacional da Indústria. Esse aqui tá 2 iguais. Espera aí. A perda de mobilidade urbana em Porto Alegre em relação ao combustível fóssil em detrimento dos demais, e também há os diferentes modais de transporte e a hierarquização de vias dentro dos bairros, estimulando a mobilidade intrabairros e melhorando a questão do acessibilidade a equipamentos públicos. Isso. É isso? E a última observação é com relação a vias importantes como a Protásio e a Ipiranga. Os condomínios que foram construídos em Viamão, eles estão gerando uma quantidade de trânsito que, nos horários de pico, na Protásio, em Viamão, aqui com Antônio de Carvalho, é muito grande. Então, eu acho que, inclusive, os corredores não se completaram, os corredores de ônibus, né? Pelo menos na Protásio não, e tem uma conexão já direta com via Caminho do Meio, com Alvorada e Viamão, e eu acho que a infraestrutura não dá conta. E aí, novamente, tem essa relação com os municípios da vizinhança de Porto Alegre, né? E não tem esse planejamento, então falta esse planejamento com os municípios de Viamão, Alvorada, Gravataí, de modo que a mobilidade seja, pelo menos, alguns problemas sejam minimizados ou já enfrentados. Eu acho que isso, no plano, acho que a gente tem que incorporar de alguma forma. Tá. Tá bem. Mais alguma questão, Milton? A gente vai passando, né? Depois eu organizo e a gente tem a oportunidade também de fazer trocas, né? Depois cada um pode ir pontuando. Isso. Muito obrigada. Obrigado. A Nívia. Boa tarde a todos. Bom, o Milton falou várias coisas de mobilidade,
Mas, assim, espero poder falar isso em outro momento, talvez até lá no próprio grupo do Eixo de Mobilidade e Transporte. Eu queria voltar aí para a questão das macrozonas, que eu entendo que seja um contexto mais abrangente. E aí, primeiro, eu fiquei pensando que essas macrozonas, quando foram constituídas no Plano Diretor de 1999, devem ter sido resultado de uma série de critérios e de discussões, e fiquei pensando até que ponto não seria interessante revisitar esses critérios, talvez conversar com quem participou, porque eu acho que fica um pouco difícil para a gente opinar até sobre a composição, né, dessas macrozonas. Olhando assim, aparentemente está bem, mas eu acho que talvez fosse interessante ver, né, da onde surgiu esse mapa de macrozoneamento para validá-lo, né, a partir, incorporando, claro, até as sugestões que vocês trouxeram ali em relação à macrozona 6, que foi suprimida, e a criação da macrozona 9. Então, isso é uma sugestão, Patrícia, né? Seria isso, revisitar os critérios de composição das macrozonas. Uma outra questão também que eu fico pensando em relação a isso é a própria discussão que acontece nos subgrupos. Porque, por exemplo, eu acompanhei a oficina na segunda-feira sobre desenvolvimento econômico e vi que o foco do debate, da palestra, da discussão, ficou muito em cima da edificação, da construção. E eu lembro até que na Conferência das Cidades teve uma exposição muito interessante de um professor da URG sobre os clusters. O Zago comentou um pouco isso aí na intervenção dele. E eu acho que é muito importante se considerar a questão econômica também, né, no aspecto da definição das macrozonas, assim também como a questão ambiental, né, que pode ser um outro critério que seja revisitado nesse momento de revisão das macrozonas da cidade. Bom, em relação a algumas considerações específicas sobre as macrozonas, então, eu fiquei pensando em relação à macrozona 1, né, que é uma zona de ocupação intensiva, é a zona mais densa da cidade, né? E aí, casualmente, hoje de manhã, eu tive que ir ali no bairro Azenha e caminhei ali um pouco no interior do bairro e eu me dei conta da quantidade de moradias, de imóveis que tem, assim, em estado, não vou dizer de abandono, né? Mas, assim, é uma zona super bem estruturada da cidade, né? Está junto de 2 corredores de ônibus, 3 praticamente, tem o da Bento, da Zenha e da Érico Veríssimo. É uma zona que tem um potencial super grande, né, de renovação, e, no entanto, a gente vê que isso é pouco, avança muito pouco, muito lentamente. Se a gente for pensar, tem outros bairros que fazem parte aí da macrozona 1, né? Como Santana, o próprio Menino Deus, e bairros ali mais da parte norte ali da cidade, que estão dentro da macrozona e que tem, né, não só, eu acho que nem vazios urbanos poucos, mas a gente vê que tem imóveis subutilizados, além do centro histórico, mas todo esse potencial, então, né, de renovação. E eu imagino que a gente tem falado muito, né, na questão da cidade compacta, tem se falado da questão da miscigenação de usos, e aí me ocorre, né, que talvez pudesse se pensar em instrumentos, né, em ferramentas para potencializar alavancar, né, essa renovação nesses bairros que integram a macrozona 1, que é uma zona bem servida, né, em termos de infraestrutura, equipamentos. Eu lembro que há uns anos atrás eu assisti participei de um seminário na Câmara e lembro de ter sido comentado o fato de que há escolas, né, junto, próximo, no que seria a macrozona 1, que estão com perda de alunos, né, porque, na verdade,
a população está se deslocando para as periferias. Então, a gente tem equipamentos de saúde, de educação, que estão disponíveis e que estão subutilizados. Então, uma ideia é isso, né, de ver formas, né, de incentivar a inovação nessa macrozona 1. Em relação à macrozona 2, eu pensei, né, sobre a questão da localização da macrozona 2. Ela tem uma acessibilidade incrível, né, porque ela faz a conexão tanto com o norte do estado do país quanto do sul e da parte oeste também. Então, essa vocação, né, de atividades industriais, que foi o que propõe no plano vigente, ela também deveria ser objeto de discussão, porque tem essa questão da logística. Eu fiquei pensando em várias empresas que construíram depósitos e indústrias em cidades periféricas, aqui Guaíba, Eldorado, Cachoeirinha, Gravataí. Será que não haveria possibilidade de criar atrativos para que essas atividades voltassem, e principalmente considerando que a indústria é o setor que mais gera renda? Então, assim, é claro que o setor primário, né, e o comércio e serviços são importantes, Porto Alegre tem a vocação, mas eu acho que talvez o próprio subgrupo que discute desenvolvimento econômico pudesse trazer algumas luzes sobre qual a vocação de Porto Alegre em relação à questão da indústria, né? Porque Porto Alegre já teve indústrias, né? Perdeu muito espaço nesse setor, e como o próprio Milton comentou há pouco, hoje a questão da indústria ela mudou bastante, né? Não necessariamente tem que ser aquela indústria poluidora, grande. Quer dizer, onde é que entra, por exemplo, a questão da tecnologia, né? Tem as universidades aqui, tem a possibilidade, né, de explorar esses clusters, né, que além da área cultural, da saúde, do turismo, enfim, pudesse talvez se pensar em alguma atividade que pudesse ampliar as possibilidades de emprego e renda aqui na cidade. Então, eu vejo, né, que a macrozona 2, ainda, sendo bem localizada, não necessariamente ela deva ter uso residencial. Eu vejo que ela tem esse grande potencial para as atividades econômicas mesmo, né? E isso imagino que o plano diretor possa discorrer também. E, bom, eu ficaria nessas duas macrozonas, assim, que são as que eu acho que os demais colegas já falaram ali sobre outras, mas essas duas, para mim, têm bastante importância aí dentro do contexto de estratégias e de objetivos gerais aí da cidade. Obrigada. Muito obrigada, Nívia. Temos bastante material já, estou bem satisfeita. Muito obrigada. Felisberto? Nívia, qualquer coisa, vai revisando se eu coloquei, se tem alguma questão também para complementar, todos os demais. Depois é só conversar. Se não conseguirem na reunião de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print e já compartilhar com vocês, depois da reunião, que daí vocês podem avaliar e também fazer suas contribuições. E como a gente vai, vamos dizer, como a gente vai começando a refletir sobre isso, se alguém quiser nos mandar material por escrito também, a gente aceita. Patrícia, eu só lembrei aqui de um último ponto, assim, mais para a gente pensar um pouco, que é, digamos, o conflito entre a cidade formal e a cidade informal, né? A gente sabe que a informalidade ela é muito presente no crescimento da cidade, e eu não sei bem de que maneira, né, essa discussão aqui sobre o macrozoneamento vai poder incorporar essa discussão. Não sei em que momento a gente vai fazer isso, não é só lá no subgrupo de habitação, porque isso envolve, né, vários setores, mas, enfim, eu acho que é um ponto aí para a gente pensar aí no desenvolvimento das nossas discussões. Obrigada. Abordar no desenvolvimento das discussões. Ok.
Acho que já entra agora, né? Tá. Muito obrigada. Vamos lá, Felisberto. Hoje tá bom. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Eu escutei atentamente as intervenções que me antecederam. Eu não vi a tua exposição, tá? Mas eu não queria me furtar do debate sobre regiões que eu conheço e eu vivo diariamente a região que é a macrozona 1, né? Que é a região do centro histórico, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre o centro histórico e, na verdade, eles não conhecem o centro histórico. O centro histórico, depois da pandemia, sofreu uma profunda descaracterização, abandono de escritório, atividades de contadores, médicos, né? Em virtude do trabalho em casa, certo? Mas o que permanece é a população já que mora no centro, né? Que frequenta o centro, que usufrui dos espaços públicos que o centro tem e que muitas vezes, né, ela tem todo um eixo que passa na primeira perimetral e que, se a gente fizer um levantamento, tem moradores. E eu fico perguntando, aonde ficou aquele eixo da policentralidade, que eram centros de bairros? E eu me lembro, o bom da idade é que a gente vive várias épocas, né? Eu me lembro que tinha toda uma rua, toda uma vida na Presidente Roosevelt, no Menino Deus, né? Na própria Goethe, né? Auxiliadora, e aí vai, a Protásio Alves, né? Que havia moradores ali, na Protásio Alves, lá perto da Carlos Gomes, existe todo um contingente de população que mora ali e que tem prédios. E estão aumentando, agora vai ter um shopping ali na Tarso Dutra, né? Então, se descaracterizando um bairro, né? Fazendo abertura de vias, contrariando que a cidade seja para as pessoas, ela acaba sendo cidade para os automóveis e não para as pessoas. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda observação que eu quero fazer é que se fala muito em as características dos bairros. E qual é o respeito que estão tendo com as características dos bairros? Respeito à observação do Milton, mas discordo. E o Jardim Urubatã, que é na região do Gomes, tem uma característica própria daquela comunidade. A população escolheu morar ali pela sua característica própria. Ali tem escola, tem mercados, né? Tem acesso de ônibus, transporte. O final da Juca Batista fica ali. Então, há uma estrutura mínima que deve ser cuidada e caracterizada como um exemplo e que a gente precisa identificar isso. Escutar aquela população, se elas querem que passe uma avenida no meio ou que se adeque àquela comunidade ali, né? Essa é a segunda observação. A terceira observação é que se fala muito em territorialidade, né? Respeitar as pessoas, e há duas etnias que não estão sendo respeitadas, que é os quilombos, que nós precisamos, antes de qualquer planejamento, identificar os territórios que são quilombolas e territórios indígenas, né? Nós temos que levar em conta essa população. Isso é fundamental, certo? Não se faz planejamento excluindo essas populações de seus territórios, tá? E muitas vezes são... E tem um que eu cito, o exemplo do Quilombo Qued, que está sendo exprimido por um grande empreendimento. Eles já estavam ali antes do grande empreendimento. E aí, pelo poder, pela força, né? Estão exprimindo aquela comunidade que está lá, que ela deveria ser incluída e não excluída dali, certo? Levando em conta que... E pasme que a Defensoria Pública foi lá para dividir e não para defender o quilombo, que é a Defensoria Pública Estadual, quando deveria ser a Defensoria Pública da União, porque toda a caracterização de território quilombola passa da esfera do Estado e do município para a esfera federal, certo? É o INCRA que deveria estar lá, certo? E eles se identificaram como quilombo. No Morro Santana tem uma comunidade que está lutando pelo resgate do seu território e da sua ancestralidade. E tem gente que duvida, pergunta se houve índio no território de Porto Alegre. É claro que houve. Há vestígios na cidade, é só fazer um levantamento arqueológico que nós vamos descobrir.
Só que se apaga isso, se perde, porque não se faz, não há nenhum estudo arqueológico, salvo erro meu, não sei, talvez a universidade tenha, eu não conheço, né? Estou entrando numa área, me atrevendo a entrar numa área que eu não tenho muita experiência, mas eu vejo que deve ter algum estudo arqueológico de Porto Alegre. E há um trabalho de uma aluna sobre o que o urbanismo está fazendo com as comunidades, né? É um trabalho muito interessante. Depois eu passo o nome aqui para o grupo, em que ela diz que o processo de planejamento de Porto Alegre está excluindo as pessoas. É um estudo da universidade, não é uma fala do Felisberto, né, de que muita gente acha, o Felisberto opina. Não. Basta andar pela cidade e a gente vê o processo de descaracterização e de desumanização da cidade, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais humano, e o olhar mais humano é identificar as características dos bairros, defender as características ambientais que nós temos, os morros, que é uma característica da nossa cidade. Então, nós temos que ter um olhar do que vai atrair. Se fala muito em turismo, ninguém vai ir. Só quem tem muito dinheiro vai a Miami, né? A população que vive em Porto Alegre não vai a Miami. Então, o que ela quer? Ela quer essa cidade para ela, usufruir para ela. Então, ter parque nos bairros, né? Potencializar o turismo interno, caminhadas, trilhas, né? Ter uma cidade saudável, com vida, certo? E não só prédios, automóveis, prédios, esquecendo as pessoas. Porto Alegre, não quero estar errado com a minha previsão, mas Porto Alegre está sofrendo um retrocesso e que vai ter um impacto na desigualdade brutal. Eu talvez não esteja vivo porque eu já estou com 70 anos, mas não dou 5 anos para a gente estar aqui discutindo as mesmas coisas, né? Discutindo questão de mobilidade, questão de regularização fundiária, combate à desigualdade, né? Nós vamos estar aqui de novo, porque não se toca no cerne da questão, que é a desigualdade produzida por essa sociedade, que só pensa em negócio. Ela não pensa em levantar as potencialidades locais, quais as características. E a Nívia tocou nisso, isso é fundamental, essa visão de ter uma cidade que inclua as pessoas, certo? E não se inclui as pessoas com construções só, se inclui com as pessoas através de parques, praças, né? Identificando a rua como um canal de ligação entre os moradores, né? Policentralidade, que era uma das coisas do plano lá de 89, de 99, né? Eu não sei onde foi parar, não sei se há uma avaliação sobre isso, por que houve ao longo das grandes avenidas, né? Então é isso, desculpe se eu me alonguei um pouco, mas eu não queria me furtar desse debate, tá? Obrigado. E hoje de noite estarei na gestão lá de novo. Obrigado, Felisberto. Como tu falou de várias coisas, eu estava separando, mas coloquei aqui numa questão só e vi que são questões gerais. Algumas eu consigo colocar no mapa, mas depois eu vou separar nos post-its. Muito obrigada, Simone Azambuja. Tá bom, viu, Tá? Patrícia? Tá. E o resto ficou gravado, obrigado. Tá tudo gravado, sim. Simone Azambuja. Vanessa, tu não queria falar alguma questão só? Desculpa. Boa tarde, todas as pessoas que estão presentes na reunião. Estão conseguindo me ouvir? Sim, a gente está te ouvindo, Simone. Sim, estamos ouvindo. Você pode deixar, eu falo de repente depois da Simone, então, não tem problema. Tá. A Vanessa queria colocar uma questão, está me ajudando aqui. Pode falar, Simone. Bom, gente, muitas das coisas que o Milton e também a Nívia colocaram, eu reitero totalmente em relação à questão ambiental. Eu acho que a gente está esquecendo da história ambiental de Porto Alegre, sabe, gente? Que é uma história extremamente rica e muito importante para a qualidade, não só para a qualidade de vida de Porto Alegre, como para conhecimento geral das pessoas.
da cidade, sabe? Até porque sem isso a gente nem vive, né? Sem ar, água, solo, água de boa qualidade, não tem como sobreviver, né? Eu não sei, mas Porto Alegre tem 44 morros. E quando eu era criança, eu enxergava muitos morros em Porto Alegre, sabe? E hoje praticamente eu não enxergo mais. Na Zona Sul ainda é possível, mas nas zonas mais centrais da cidade é praticamente impossível tu enxergar morro de Porto Alegre. E é uma das coisas mais lindas que essa cidade tem, sabe, gente? Eu fico assim bastante preocupada porque eu concordo com o que as pessoas têm colocado aqui. A gente está discutindo muito mais questões relacionadas, por exemplo, com estoque de solo criado, com altura máxima de edificações, com regramentos urbanísticos, potencial de densificação. E acho que outras questões que estão extremamente ligadas à questão de qualidade de vida estão completamente esquecidas, ou estão sendo esquecidas em algumas discussões às quais eu tenho participado. E eu gostaria para mim, a questão de turismo ecológico, paisagem, direito à paisagem na cidade, e a qualidade de vida, e uma série de outras questões, elas teriam que estar presentes, inclusive uma questão muito importante que a gente colocou na conferência consultiva, que era a interligação, através de corredores ecológicos, das unidades de conservação, dos parques, das praças, das áreas naturais, dos corpos hídricos. Me dá a impressão assim que essas coisas estão um pouco esquecidas nessa discussão. E foi vamos dizer assim, uma das proposições em que as pessoas mais votaram. Todo mundo achou que era muito importante isso. E eu acredito que seja mesmo, porque quando vem pessoas de fora da cidade de Porto Alegre, e pessoas, inclusive, de outros países visitarem a nossa cidade, uma das coisas que chama a atenção deles, em primeiro lugar, é a questão, isso alguns anos atrás, porque agora já modificou, né? Mas isso aí é uma coisa que ocorre o tempo todo. Mas a questão de tu poder ver animais silvestres muito próximo a Porto Alegre. Então, assim, muitas pessoas que vêm a congressos, que vêm a seminários e que a gente leva para passar, inclusive na Zona Sul de Porto Alegre, elas ficam impressionadas com a possibilidade que a gente tem de ter animais silvestres muito próximos. Então, eu estou bastante preocupada, assim, quando a gente fala em conexão da cidade, como é que vai ser essa conexão? O território e o espaço desses animais, que poderia ser um enorme potencial de turismo ecológico para a cidade, vão ser respeitados? Como que vão ser, sabe? Uma das coisas que eu acho que seria uma boa discussão é o que se considera como conexão dentro da cidade. E a gente sabe, gente, que muitos desses animais estão em extinção. E a gente sabe que a gente só vai conseguir manter essas populações porque elas não se reproduzem só em unidades de conservação da cidade. Elas se reproduzem fora das unidades de conservação e elas mantêm o fluxo gênico das suas populações, às vezes, muito mais fora das unidades de conservação do que dentro, porque ficaria impossível viabilizar uma espécie com ela se reproduzindo só com os parentes que estão dentro de uma unidade de conservação. Então, eu acho que eu gostaria de considerar essas questões, né? Porque isso também representa serviços para a cidade, isso representa turismo ecológico, turismo de forma geral, isso representa trabalho para as pessoas, geração de renda, porque isso pode gerar uma série de serviços e de uma série de outros trabalhos em função disso. Então, essa era uma das questões, né? Em relação a... Eu não tenho na minha cabeça as zonas de Porto Alegre, os seus bairros, e acho que seria muito bom, Patrícia, se tu pudesse nos repassar esse material das zonas e de tudo mais, até porque a gente pode não estar lembrando tudo que poderia contribuir para cada zona agora, mas a gente pode continuar contribuindo, eu acredito, né?
Então, exatamente. Então, Desculpa. gente, em relação, por exemplo, a toda a questão da valorização do patrimônio arquitetônico, né? Eu estava pensando na região do Navegantes, do 4º Distrito, tem trabalhos universitários sobre as antigas indústrias, por exemplo, a Varig, a Renner, tem de colchões, que eu não me lembro o nome agora, mas tem uma série de indústrias lá que tem uma história riquíssima. A história industrial, já que estava se falando em indústrias, né? A história industrial da cidade, gente, ela está completamente ligada ao 4º Distrito e Navegantes, a gente sabe disso, né? Por que não fazer centros culturais nessas antigas indústrias, né? Eu acho assim que são prédios às vezes muito bonitos. Tem em qualquer cidade, quando tu tem em várias cidades, bairros industriais antigos foram transformados em zonas turísticas maravilhosas. Por que a gente não, em vez de estar pensando em construir edifícios cada vez mais altos, por que a gente não pensa em resgatar todo o patrimônio histórico da cidade nos seus diferentes bairros? Sabe? Teria muito trabalho para arquitetos e engenheiros também. A gente não precisa ficar pensando só em solo criado e qual é o número de andares máximo que eu vou permitir, afinal, na cidade em que a gente vive. Não que isso não seja importante, eu acho que a questão da densificação, eu não acho que ela tem um valor menor. Acho que tem que haver, inclusive, densificação para habitações de interesse social e para pessoal que tem mais fragilidade economicamente. Essa questão da miscigenação nos bairros, eu acho que é importantíssima. Não tem por que uma pessoa que tem uma renda muito baixa ter que andar quilômetros para trabalhar no lugar onde ela tem o seu serviço. Eu concordo com vocês, eu acho que tem lugares que pode haver uma certa densificação. O problema é como a gente vai fazer essa densificação, de que forma a gente vai densificar a cidade, sabe? Eu acho que não precisa ser de uma forma desumana. A gente não precisa esconder todos os morros de Porto Alegre, porque alguns grupos acham que densificar através de altas construções com muitos andares é o mais importante. Eu discordo um pouco dessa visão, até porque todas as cidades, inclusive na palestra que foi feita, né, na oficina temática de infraestrutura, nós vimos diferentes modelos de cidade. E a gente vê várias cidades que são extremamente visitadas turisticamente, que têm uma economia fortíssima, e em que a questão da arquitetura ela é extremamente preservada. Né? Se a gente for ver o plano diretor, por exemplo, de uma cidade francesa, até a cor da casa ela tem que estar de acordo com a cultura e o território daquele lugar. E isso é em todas as cidades francesas, por exemplo. E em muitos países europeus é assim também. As coisas não podem fugir de todo um histórico e um contexto cultural, né? Somente em função de, vamos dizer, uma certa visão de mundo de alguns grupos, né? Não que não possam ter, eu acho importantíssimo a diversidade de opiniões, né, gente? Mas eu acho que realmente a gente está esquecendo demais da questão ambiental na cidade, né? E do direito à paisagem, e do direito ao microclima, e do direito à mobilidade urbana, e o direito à saúde, porque né, o direito a uma arborização que esteja sendo monitorada e fiscalizada. Então, também o que eu estou vendo na cidade, assim, não me parece, se não me engano, é 16% que cada construção tem que ter de área vegetada, até a Vanesca talvez pudesse falar para nós depois, né, e reafirmar isso, mas eu tenho dúvidas de que as novas construções que estão sendo feitas na cidade tenham 16%, né, de área vegetada, né, em relação ao seu conjunto. Se a gente for falar de infraestrutura árvore, então, gente, nem se fala. Agora, a Sociedade de Arborização Urbana, na sua última palestra, fez os números mínimos que uma árvore precisa para sobreviver dentro do perímetro urbano. Olha, eu acho que 80% das árvores de Porto Alegre hoje, eu acredito que elas estão fora desses perímetros mínimos de capacidade de sobrevivência das nossas árvores na cidade, né? Bom,
Então, o que eu enfatizaria é que falta questão ambiental e paisagística, a meu ver, em todas as macrozonas, né? E a questão de patrimônio histórico e cultural, que eu acho que a gente pode sempre reafirmar isso, né? Porque isso faz parte da história da nossa cidade, e nós não somos ninguém sem história, né? Então, basicamente é isso, gente. Eu vou tentar, Patrícia, ver cada zona e tentar dar a minha contribuição mais detalhada para cada região da cidade. E agradeço aí as informações todas que vocês estão repassando. Ah, obrigada, Simone. Tentei anotar todas as questões ali. Vamos dizer, em resposta a uma questão que tu está colocando, eu acho que eu vou trazer para a semana que vem o que a gente, aquela questão, não sei se vocês ouviram falar de Barcelona, eles têm uma camada específica no planejamento deles de áreas verdes. E a gente, quando a gente pensou ali, até vou colocar aqui só para vocês verem, quando a gente pensou aqui nas nossas camadas, aqui, ó, quando a gente fala, tem uma delas que a gente inseriu pensando nisso, dos sistemas, áreas e elementos referenciais do espaço urbano, onde a gente sabe que hoje, no nosso modelo espacial, a gente pensa só nas conexões somente a partir do sistema viário, né? Então, quando a gente tem uma camada como essa, a gente poderia pensar a questão ambiental também como um sistema de planejamento ali dentro da cidade, onde a gente pode pensar essas diferentes áreas e as conexões entre elas. Então, a gente já poderia, inclusive, colocar isso no modelo espacial. É uma ideia que a gente já tem há bastante tempo, inclusive com a ajuda do pessoal que trabalha ali com as áreas verdes. Eu acho que seria interessante até trazer para vocês novamente, eu digo para quem foi na conferência, a gente apresentou isso, na Conferência do Meio Ambiente, né? E daí a gente poderia apresentar, acho que seria, como tu pontuou isso, acho que seria uma excelente oportunidade para a gente apresentar o que a gente estava pensando, e aí vocês poderem contribuir e pensar com as ideias que acho que a gente concorda que isso com certeza tem que ser considerado, né? O nosso PDD-UA tem que ser Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. E eu acho que a Vanessa queria pontuar uma questão antes de passarmos para o Mark. Oi, eu vou tentar ser bem breve, para não tomar tempo dos demais participantes, né? Eu só ia comentar ali que, acho que ainda na fala da professora Nívia, que foi anterior, né? Ela colocou a questão, assim, dos conceitos, o que motivou as macrozonas. Eu anotei isso, entendo que isso é uma questão bem importante para conceituar bem do que a gente está falando, até no sentido da gente entender o objetivo desses diversos limites que aparecem no plano, né? E se cada um deles tem um objetivo, se esses objetivos, assim, eles fazem sentido estarem separados em diferentes formas de organização do espaço. Como a gente tem as macrozonas, a gente também tem as regiões do planejamento. A gente sabe que uma é divisão administrativa, o outro é uma divisão que busca, e por isso a gente está debatendo, né, reconhecer as características de cada um desses lugares. Mas separar, assim, esse controle administrativo de uma ideia de metas que a gente tem para cada uma dessas zonas, parece que pode criar um distanciamento do monitoramento e das práticas que a gente está colocando em cada uma dessas zonas, né? Então, não sei, talvez seja uma discussão, assim, que seja importante a gente também entender, para além dos conceitos, do que motivou as macrozonas. Daí eu entendo, que nem acho que também foi a professora Nívia que colocou, que essas macrozonas, elas têm diferenças dentro de si, até reconhecidas no próprio modelo espacial, e que acabam, né, não aparecendo quando se agrupa, enfim, porque é mais genérica, né, a macrozona, de uma certa forma, mas que valeria a pena, assim, a gente estar pensando sempre nesse exercício dos cruzamentos. Daí, até para colaborar, acho que o pessoal começou a avançar em alguns elementos que são de uma escala mais detalhada de resolução, né? E daí, talvez... Mas não tem problema. Não, também não vejo, mas talvez, assim, essa separação, o corredor ecológico, por exemplo, ele vai passar por diversas macrozonas, né? Provavelmente, vai acabar, assim, sendo um elemento até de conexão entre macrozonas e de trocas ali entre macrozonas, né? Assim como podem ser os corredores de desenvolvimento. Então, acho que são coisas para a gente ir pensando nessa discussão. E eu ia te lembrar, para que também talvez fosse interessante, eu tinha passado internamente, né? E a gente até debateu no grupo do desempenho de falar também
com um colega arquiteto, que é o Guilherme Ablonovski, que fez um projeto ali para Ipiranga, pensando na Ipiranga como algo que reuniria todas essas qualidades, enfim, é um trabalho acadêmico, mas ele ilustra, assim, como tratar essas questões combinadas, né? Eu acho que enfim, acho que ele foi bem sucedido, assim, nesse trabalho, muito bem sucedido, assim, porque é um trabalho que pode ilustrar, e daqui a pouco a gente também pode trazer ele para fazer também, de repente, né, uma provocação no início de uma conversa nossa, apresentar algum trabalho e depois a gente desenvolver o trabalho do dia, não sei, sugerindo. Eu acho que poderia, e até é uma provocação ali para a gente pensar essa questão dos sistemas de áreas, áreas, elementos referenciais, colocando essa questão das áreas verdes, né, na nossa cidade. Em conjunto, eu acho que Tá. assim, quando você falou a questão dos corredores, ele falou de Barcelona, daí eu lembrei disso lembrei. também, porque é uma coisa que também tenta fazer esse exercício, né? É muito bom. E quando a gente pensa em áreas ambientais, né, corredores, como é que ele vai funcionar de fato em termos de desenho urbano, né? Como é que isso a gente tem que pensar. Sim. E eu queria pontuar, assim, só para quando eu entregar material para vocês verem, por exemplo, aqui nós temos o bairro Sarandi, e olha só, no bairro Sarandi nós temos uma parte da macrozona 2 e uma parte da macrozona 3. E uma coisa bem interessante quando a gente pega, por exemplo, a macrozona 4, olha aqui, ela pega partes de vários bairros. É bem difícil quando a gente pensa em monitoramento, pensar como é que nós vamos trabalhar. Por exemplo, o teu bairro, Vanessa, que é o Partenon, né? Ele pega aqui, ó, essa, aqui, aqui e aqui. Quer dizer, ele é uma mescla incrível aqui. Então, a gente tem que depois pensar sobre isso também. Mas que, em alguma medida, assim, acho que até pode fazer sentido, no sentido que, bom, diferentes bairros, diferentes macrozonas vão, daqui a pouco, contribuir para tu criar um coração verde na cidade, vamos dizer que seja uma coisa assim. Mas eu também entendo que daí essa macrozona, ela deveria, de alguma forma, dentro das próximas divisões que a gente vai discutir, se subdividir para proporcionar o limite territorial que nos permita monitorar essas situações. E fazer acontecer aquilo que foi pensado, né? É isso aí. Então, vamos ali para os próximos, para a gente conseguir ter tempo de vencer a reunião. Muito bom. Mark. Mark? Alô? Oi, Mark, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria comentar com esse nosso plenário de hoje, ouvindo já todas as contribuições que todos os colegas já trouxeram, né? E todas muito importantes nos seus detalhes, mas eu fiquei pensando, a macrozona 2, que é uma zona complexa, que ela não é só ex-indústria e aeroporto e SEASA, né? Ela tem tudo isso, tem um antigo projeto, né, de Distrito Industrial de Porto Alegre, mas eu fiquei pensando também que a macrozona 2, que ainda no formato atual abrange as ilhas, né? No caso da 2, propriamente dita na cidade, nós temos ali uma área alagadiça que eu achava importante que ela ficasse bem demarcada dentro do plano, essa área fosse destinada à preservação, né, como área para reprodução e alimentação de aves, ao invés da cidade ficar despendendo os seus recursos no aterramento dessa área, eu achava super importante cercá-la, mapeá-la e criar dentro desse espaço uma zona natural de incentivo à vida natural, né?
protegida, colocando projetos de universidades e de institutos de pesquisa para a preservação da vida e de aves, né? Ou seja, Porto Alegre fazendo também um investimento específico e localizado na criação de condições de vida natural. A outra observação que eu achava importante considerar é que nas ilhas, como nós temos ali o chamado Parque do Delta do Jacuí, que se encontra dentro da área do município de Porto Alegre, também ali o plano diretor de Porto Alegre tornar aquela área uma área cercada, identificada para a finalidade de preservação das espécies que ali estão, não permitindo de forma alguma o trânsito, né, de pessoas, nem a realização de negócios ali, colocando aquilo como área de preservação natural, não apenas deixando aquilo titulado de maneira genérica, mas intervindo no sentido positivo de construir uma reserva natural, utilizando essas regiões que são mais rarefeitas, né, propiciando mesmo que elas sejam um pulmão, uma área de sobrevivência e uma área que auxilie também nas condições de vida urbana da população da cidade de Porto Alegre. Eram essas as considerações que eu queria fazer acerca da nossa macrozona 2, que tem tantas vocações na sua própria existência. Obrigado, era isso. De nada, Mark, só corrigindo, é que em termos de região de planejamento, né, 2, as ilhas são, mas em termos de macrozona, as ilhas são a macrozona 9. Bueno, então... Daí tá ali junto, tá? E daí só uma pergunta, tu fala, no caso de preservação, a gente ali tem a questão da regularização, né? E aquelas pessoas que estão ali, elas mantêm elas ali? Porque aí nós temos que considerar a questão de se a região é de preservação ou não, ou se é livre, né? Tá. O acesso, porque eu acho que deveria haver um regramento específico, né? Porque se é uma área de preservação que está definida no plano diretor ou genericamente nas referências do Estado, na macrozona 9, isso deveria ser observado, né? Tá. É que ali identifica aquela população que já está lá, né? Que tu está te referindo àquele pessoal que construiu já na mora, beira. que já mora, Não, pessoal que já está ali, né? Mas eu acho que aquilo que permite a área de preservação, que essa área de preservação fosse levada a sério, né? Que não fosse apenas deixada assim, sem um controle, uma fiscalização, uma vigilância e um investimento, né, da sociedade civil e das universidades, porque os institutos de pesquisa poderiam ter nessas unidades, dentro do espaço de Porto Alegre, muito boas condições de pesquisa e de experimentos no sentido de se plantar espécies nativas. Acho que seria importante para Porto Alegre, para a dignidade da vida urbana de Porto Alegre e para permitir a permanência de espécies
que estão sob risco de terem uma área de preservação. Era isso, obrigado. Tá bem, obrigado, Mark. Está anotado aqui, então, entendido. Temos 2 inscritos antes de encerrarmos a nossa reunião. Hoje é Moreira e o Victor. Então, vamos para o Moreira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Patrícia, meu caso é relativo às questões da macro-região 5, aqui, que pega a Zona Sul, boa parte da Zona Sul, vai até os limites onde começa o extremo sul, né? É de conhecimento de muita gente, assim, que os maiores problemas que a gente tem aqui na região, e eu sei porque eu também sou delegado aqui do OP, aqui da região, e as maiores queixas que a gente tem junto aos moradores, que é a questão da mobilidade urbana, claro, independente daquela parte de questões de asfalto, esgoto e tal. A questão da mobilidade urbana incomoda profundamente, é uma carência enorme que tem do pessoal que mora nessa região. E olha que assim, nem estou falando do extremo sul, né? Eu não sei exatamente como é que está o projeto do transporte hidroviário, catamarã. A única coisa que eu soube é que houve uma licitação, parece que não se apresentaram interessados. Não sei qual é os limites dessa licitação aí, porque eu acredito que assim, se abrisse para o mundo inteiro, não se limitasse ao Brasil, talvez, com certeza aparece. Eu não sei se talvez tenha sido as questões das premissas dessa proposta e o que realmente aconteceu. Mas é algo que se faz urgente, considerando que hoje, todo mundo sabe, a terceira via já não dá conta desse fluxo que tem aqui da Zona Sul para o centro ou para os demais bairros. Então, por exemplo, começo e final de dia assim, é impraticável, assim, um trânsito extremamente lento, isso é um problema muito sério, principalmente pessoal que trabalha no centro, que a gente sabe que a grande maioria, alguns bairros como de costume são consideradas zonas dormitórios, então muita gente tem essa necessidade de deslocamento para trabalho, então isso aí se constitui um problema bastante sério, né? E há uma previsão aí de alguns estudiosos que em pouco tempo teremos um colapso a ponto de se tornar impraticável o trânsito aqui no sentido Zona Sul-Centro e vice-versa. Então, essa é uma das reivindicações que mais aparece ali, dentro dessas demandas mais básicas. A gente sabe que isso aí extrapola um pouco aquilo que é determinado pelo OP, mas, com certeza, dá para se lançar um estudo, aprofundar mais. Eu não sei exatamente se esse estudo, essa pesquisa que falaste agora há pouco, foi feita pela Ernst Young ou uma outra empresa, mas seria de extrema importância que a gente tivesse acesso para conhecer um pouco mais esses dados, para ver de que forma a gente pode contribuir para aprofundar mais esse estudo. Como eu digo, isso é algo de extrema urgência, principalmente considerando que hoje a Zona Sul é considerada a zona que ainda tem espaço para crescer, e está crescendo de forma desordenada. Agora há pouco a Simone estava falando dentro da questão ambiental, nós sofremos, vemos isso aí diariamente, por exemplo, principalmente na mata ciliar do Guaíba sendo consumida. Então, se dá licença ambiental, não sei como é que são feitos esses estudos de IAI, mas é com muita facilidade. Hoje aqui, mais precisamente em Ipanema, quem conhece aqui a zona, ali o Clube do Professor Gaúcho, ao lado do Clube do Professor Gaúcho, com limites que vai à Avenida Guaíba, na orla mesmo, tem uma área de mata
Mata Atlântica, de 13 hectares, que assim há anos a comunidade luta para preservar, porque tem um projeto muito antigo, coisa de 20 anos por aí, um projeto muito antigo que previa a construção de um conjunto residencial de luxo, coisa com 10 andares e tal. Tudo, com certeza tu deve conhecer. Mas, assim, mais ou menos algo, não exatamente nas mesmas proporções, mas algo similar àquilo que se fez lá em Camboriú, ou seja, prédios altíssimos bem na beira do Guaíba, que vai fazer sombra lá dentro do rio, coisa dessa ordem. Então, assim, então não se percebe maiores respaldos da parte da prefeitura no sentido de buscar a preservação. Então, independente hoje a Secretaria do Meio Ambiente, que há algum tempo atrás também se voltou para a questão ambiental mais aprofundadamente. Não. O que aconteceu aí? Ainda tem mais um. Desculpe. O que aconteceu? Se percebe que assim que Porto Alegre parece que está na contramão, enquanto as grandes cidades, grandes metrópoles, agora há pouco foi falado aí de algumas cidades que têm grandes projetos de revitalização, de busca de expansão de áreas verdes. Porto Alegre hoje parece que está na contramão disso. Tem que ser revisto com muita atenção, porque a impressão, assim, hoje, inclusive, se percebe que há uma aceleração de projetos de construções onde se acabam com certas áreas verdes aqui na região sul, mais ou menos dentro daquela coisa. E quando não for aprovado o plano diretor, vai passando a boiada, ou seja, se percebe a aceleração disso, desse extermínio dessas áreas verdes. Então, fica essa observação dentro da questão da mobilidade urbana e, principalmente, dentro da questão ambiental, que hoje a Zona Sul sofre muito com o fim dessas áreas verdes. Aí. Ok? Obrigado, Moreira. Vou anotar essa tua última contribuição aqui. E aí, por fim, temos o Victor. Bom, boa tarde, gente. Não querendo ocupar muito espaço já no fim da reunião, mas eu acredito que, enfim, pensando principalmente, né, na questão do varejo de Porto Alegre e das questões do comércio dentro da cidade, ele historicamente é extremamente concentrado, né, no que hoje é definido como as macrozonas 1 e 3, né? E até como foi trazido já a própria questão da pandemia, isso acabou se modificando de certa forma com muito abandono. O próprio centro histórico, especificamente hoje em dia, tem lojas vazias, espaços que nunca se viram desde basicamente da sua construção, com espaços vazios e estão desocupados. E ao mesmo tempo a gente não consegue observar como se entende isso a partir do momento que se estrutura todo um plano de revitalização do centro histórico, todo um plano de discussão sobre o turismo em Porto Alegre e como utilizar, principalmente, né, considerando o centro como um ponto de espraiamento para o restante da cidade, como é que esse esvaziamento tende a ser recuperado, ou pelo menos tende a ser entendido dentro de um futuro plano diretor. Até mesmo, claro, a pandemia foi um ponto histórico imprevisto, não tinha como plano diretor de 99, nem a revisão de 2010 prever algo do tipo, mas o próximo plano diretor tem que considerar um fator essencial, que é quem mora, consome, empreende em determinadas localidades de Porto Alegre, o plano diretor tem que oferecer resiliência para que essas pessoas se mantenham lá. Até para que o plano diretor está construindo se mantenha para os próximos anos e daqui a pouquinho o que a gente define como uma via de conexão, o que a gente planeja em termos de mobilidade urbana, de fato se mantenha. Se a gente começa daqui a pouquinho pensar em questões como especulação imobiliária, ocupação dos espaços urbanos de forma muito diferenciada em determinadas regiões,
as vocações e o que a gente já está aqui querendo que seja ocupado e querendo que seja de fato construído, acaba ficando para trás. Então, eu acho que o que já até foi trazido de ocupar de forma mais inteligente espaços culturais que estão abandonados, prédios históricos, a Zenha tem muito disso, o Quarto Distrito acho que talvez seja o melhor exemplo de um plano que deu certo, que foi pegar prédios históricos e reocupar eles, mas então acho que seria realmente nesse sentido. Porto Alegre precisa ter um plano de resiliência dentro do plano diretor para que o que está sendo discutido aqui se mantenha ao longo das décadas e a gente não precise a cada 10 anos repensar cada macrozona a sua nova, vamos dizer assim, vocação. Porque se a gente consegue manter, a gente consegue planejar uma cidade de maior tempo. E eu acho que uma outra coisa, até ontem a gente estava conversando com o secretário Germano e ele pontuou muito a questão que o plano diretor ele vai se dobrar sobre o espaço público, né, sobre a melhoria e a garantia do espaço público e que o espaço privado, né, fica garantido ao espaço privado gerenciar e achar, enfim, dentro, claro, de regras básicas, fazer a sua parte. Mas eu acho que não só na construção do plano diretor e não só colocar isso no plano diretor, mas garantir que, através de consulta pública, enfim, de um processo de fato bastante democrático, quem vive, quem empreende possa participar de futuras decisões que advirem de políticas apresentadas no plano diretor. Um caso clássico para nós, que é sempre uma questão, implementação de ciclovias, é algo que normalmente não é discutido com a população da região, não é discutido com quem empreende na região e os impactos disso. Então, eu acredito que ter uma previsão dentro do plano diretor para que as pessoas possam discutir esse tipo de coisa, que possam apontar os problemas e que Porto Alegre possa ser construída de forma que quem vive, compra, empreende e só trabalha aqui muitas vezes, também possa contribuir para entender, olha, para a gente conseguir manter assim, um bom convívio dentro de Porto Alegre, o funcionamento de fato da cidade. Eu acredito que essa essencialidade de que o plano diretor ele construa um plano democrático para o futuro é essencial. Eu acho que eu entendi o que tu quer dizer. Vamos ver se eu entendi. Na verdade, tu fala da construção da cidade. Então, não só, por exemplo, nas ações do planejamento macro, que é o macrozoneamento que nós estamos trabalhando, mas quando tu vai ter alguma ação no espaço público que vai interferir diretamente na vida ali, por exemplo, dos empreendedores ali, que isso também passe por um processo de consulta à população para saber se aquela ação se ela pode ser ajustada, enfim, antes de ser implementada. Seria isso, né? Perfeito, Patrícia. Exatamente isso. Foi o que eu entendi. E eu vou tentar escrever melhor isso aqui depois, aí depois vocês revisam, tá? Por enquanto, eu vou entregar para vocês assim, mas eu entendi que é na implementação. Claro que tem a participação dos diferentes níveis, mas quando a cidade está acontecendo ali, carece também. E isso é uma coisa importante. Tá, então tá. Daí por isso que eu coloquei ali, não é, tá, a vida de quem vive, de quem trabalha, de quem empreende, de quem mora, enfim, muda o desenho, né? Seria o desenho urbano. Vou botar aqui desenho urbano para não esquecer. Tá bem. Muito obrigada. Eu não sei se tu queria comentar mais alguma questão, Vanessa, mas antes da gente encerrar. Eu queria só comentar aí que a partir da fala do Vitor, né, acho que ele usou uma palavra bem importante, assim, que a gente fala muito em monitoramento, é justamente atrelar uma flexibilidade das regras em função do monitoramento, é tratar essa resiliência em alguma medida, para que a gente possa ir se adaptando ao que vai acontecendo, e acho que isso é bem importante, assim, fica vinculado também a essa questão do modelo do plano, né, o que se espera do plano diretor, achei bem importante daí fazer essa correlação aí também para o debate. Gente, gostei muito das contribuições. Acho que eu tenho que cuidar para não mexer esse mapa aqui. Gostei muito das contribuições. Acho que vai gerar uma série de discussões. Eu vou tentar organizar elas, né? Dar um contexto e até para a gente rebater, né? Eu vejo que alguns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Daí a gente vai construindo essas visões assim.
E é bem legal, assim, quando a gente vai organizando assim, os pensamentos, vocês vão ver que a gente vai amadurecendo e vai gerando um documento bem legal. E fiquei muito feliz com as contribuições de todos. E eu agradeço, a gente segue a nossa rotina a cada 15 dias, tá? A gente às vezes tem, você sabe, estamos no meio das oficinas, então estamos meio atacanados, então mandar assim agenda previamente, às vezes a gente acaba não mandando, mas vocês sabem que mantém-se a rotina a cada 15 dias nesse horário, seguindo as nossas discussões. E aí esse material que eu já organizo em seguida e mando para vocês. Só não hoje, porque agora a gente já vai lá para a oficina. Mas amanhã eu entrego, mando para vocês, até para quem quiser mandar por escrito, quem quer fazer mais contribuições, a gente pode discutir e aprimorar mais esse debate. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, e até a oficina, né? Até mais. Até a próxima. Até hoje Até a de noite. próxima. Tchau, tchau. Até breve. Estava muito bom mesmo.